Pomba 12 princípios de Jesus para transformar seus relacionamentos. O caminho das pedras brancas. A luz da manhã filtrava-se pelas frestas da velha janela de madeira, desenhando linhas douradas sobre o chão de terra batida. Elias, um carpinteiro de mãos calejadas e olhos cansados, observava o rolo de pergaminho estendido sobre a mesa rústica. As palavras, escritas com tinta desbotada pelo tempo, pareciam vibrar sob seu olhar. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ele passará a noite relendo aquelas passagens, como se cada sílaba fosse uma semente que precisava ser plantada em solo árido. Do lado de fora, o vilarejo despertava entre murmúrios e o arrastar de sandálias. As tensões entre as famílias de Nazaré e as de Caná haviam se agravado depois da última colheita, quando a disputa por um pedaço de terra fértil quase terminara em sangue. Seu próprio irmão, Judas, era um dos mais inflamados, convencido de que só a força restauraria a justiça. Eles roubaram o que era nosso, Elias. Deus não abençoa os covardes, dissera na noite anterior, com os punhos cerrados. Elias fechou os olhos e respirou fundo. Lembrou-se daquela tarde, anos atrás, quando o mestre falará às multidões no monte. Não eram apenas palavras, eram princípios que desmontavam o mundo como ele o conhecia. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Na época, muitos riram, achando que era loucura. Outros, como ele, sentiram algo estremecer dentro do peito. Agora, com o pergaminho ainda aberto, Elias pegou um pedaço de pão e um odre de água. Antes de sair, escreveu em um tablete de argila: hoje visitarei a família de Levi. Não voltarei sem ter plantado paz. Deixou a mensagem onde Judas a encontraria. O caminho até a casa de Levi era íngreme, marcado por pedras soltas e espinhos. 2 homens de Caná, armados com varas, cruzaram com ele e o reconheceram. Seus rostos endureceram. O que o carpinteiro de Nazaré quer aqui? Perguntou um deles, bloqueando a passagem. Elias parou, sem pressa. Olhou nos olhos de cada um, como se buscasse algo além da hostilidade. Vim trazer um convite. Minha esposa assou pães hoje. Há o suficiente para suas famílias também. O silêncio que se seguiu foi cortante. Os homens trocaram olhares, desconfiados. Você acha que pão apaga dívidas? Cuspiu o mais jovem. Não apaga, respondeu Elias, calmamente. Mas alimenta quem tem fome. E a fome, às vezes, é só o começo da guerra. Um dos homens, mais velho, coçou a barba grisalha. Lembrava-se de Elias quando ambos eram crianças, brincando às margens do rio. Hesitou, então acenou com a cabeça. Vá. Mas não demore. Dentro da casa de Levi, o ar estava pesado com o cheiro de ervas queimadas e o murmúrio de mulheres chorando. A filha mais nova de Levi, Raquel, tinha os braços enfaixados depois de um acidente com uma foice, um acidente que muitos em Nazaré diziam ter sido a justiça pela disputa da terra. Ao ver Elias, a mãe da menina levantou-se bruscamente, como se estivesse prestes a expulsá-lo. Eu não vim pedir desculpas, disse Elias, antes que ela falasse. Vim perguntar como está Raquel. E trazer isto. Tirou do saco um pequeno frasco de óleo de oliva misturado com mirra, remédio que sua própria mãe usava para feridas. Por que você faria isso? A voz da mulher tremia. Elias ajoelhou-se ao lado da cama de palha onde Raquel estava deitada. Com cuidado, desfez as ataduras e começou a limpar os cortes. Porque o ódio é como um incêndio. Se não o apagamos com água, ele queima a todos. Até quem o acendeu. Raquel, com os olhos úmidos, sussurrou. Eles dizem que seu povo merece sofrer. Elias parou, segurou a mão pequena da menina. E eles estão errados. Assim como estamos errados quando dizemos o mesmo sobre vocês. Quando Elias voltou para casa, o sol já descia behind as colinas. Judas o esperava à porta, com o tablete de argila quebrado aos seus pés. Você foi à casa deles? Sua voz era um rosnado. Depois do que fizeram com Raquel? Elias sentou-se no banco de madeira, cansado, mas com uma quietude nova nos olhos. Eles também estão feridos, Judas. Não só no corpo. Isso é fraqueza. O mestre falava em amor, mas ele também expulsou os vendilhões do templo.
Sim, concordou Elias. Mas primeiro, ele chorou por Jerusalém. Judas não respondeu. Olhou para as próprias mãos, marcadas por cicatrizes de brigas passadas. Elias estendeu-lhe o odre de água. Amanhã, Levi e sua família virão jantar conosco. Você pode ajudar a preparar a mesa. E se eles recusarem? Então teremos mais comida para os outros. Elias sorriu, levemente. Mas eles virão. E, enquanto a noite caía sobre Nazaré, algo começava a mudar, não como um trovão, mas como a chuva silenciosa que molha a terra seca, preparando-a para o que ainda está por nascer. A ceia e o peso das palavras. O sol da manhã seguinte derramava-se sobre Nazaré como mel quente, espesso e dourado. Judas acordou antes dos outros, como se um instinto antigo o impedisse de descansar por completo. Sentou-se à porta da casa, afiando a faca que usaria para cortar o pão. O som do metal contra a pedra era ritmo suficiente para acalmar seus pensamentos, mas não o bastante para silenciá-los. Levi chegou ao entardecer, com a esposa, Raquel, e os 2 filhos pequenos. O mais novo, um menino de não mais que 4 anos, escondia-se atrás das saias da mãe, enquanto a menina, já com os olhos curiosos da idade que começa a entender o mundo, observava Judas com uma mistura de medo e fascínio. Elias os recebeu na porta com um abraço largo, como se fossem parentes há muito esperados. Shalom, irmãos, disse Elias, conduzindo-os para dentro. A mesa já está posta. Judas não olhava para Levi. Mantinha as mãos ocupadas, arrumando os pratos de barro com uma precisão desnecessária. Quando todos se sentaram, ele serviu o vinho sem dizer uma palavra, mas seus dedos tremiam levemente ao passar o cálice para Levi. Raquel, percebendo a tensão, quebrou o silêncio. O pão cheira bem. Você o assou, Judas. Ele balançou a cabeça, quase imperceptivelmente. Foi Maria. Eu só cortei. Mesmo assim, insistiu ela, sorrindo, é um trabalho honesto. Levi, finalmente, ergueu os olhos. Suas feições ainda carregavam a sombra da desconfiança, mas havia algo mais ali, uma fadiga que não era apenas física. Ouvi dizer que você esteve com os zelotes, murmurou, como se as palavras lhe custassem. Que andou com homens que juram morte aos romanos. Judas não respondeu de imediato. O silêncio se estendeu, denso como o pão que partiam. Elias não interferiu. Andei, admitiu Judas, por fim. Mas não juro mais nada além do que o mestre nos ensinou. E o que é isso? Perguntou Levi, com um tom que não era desafiador, apenas cansado. Amar os que nos odeiam? Virar a outra face? Não sei, disse Judas, e pela primeira vez sua voz não soava como uma lâmina, mas como terra rachada pela seca. Mas sei que ódio não enche barriga. Não constrói nada. E eu já cansei de derrubar. Raquel colocou a mão sobre a do marido, e Levi, depois de um longo momento, assentiu. Não era perdão. Não era reconciliação. Era algo mais frágil e, por isso, mais verdadeiro, o reconhecimento de que ambos estavam quebrados, cada um à sua maneira. O caminho de volta. Nos dias que se seguiram, Judas começou a acompanhar Elias em suas visitas às famílias mais pobres da aldeia. Não falava muito, mas carregava sacos de grãos, consertava telhados danificados pelas chuvas, e às vezes, quando as crianças se aproximavam com medo, ele se agachava e mostrava como afiar uma faca sem se cortar, um truque que aprenderá ainda menino, quando o mundo era menos cruel. Uma tarde, enquanto voltavam da casa de uma viúva cujo filho estava doente, Elias parou à beira de um campo de cevada e olhou para o horizonte. Você ainda pensa em Jerusalém? Perguntou, sem olhá-lo. Judas não se surpreendeu. Elias tinha o dom de saber o que os outros tentavam esconder. Às vezes, admitiu. Mas não como antes. E como é agora? Como uma ferida que ainda dói, mas já não supura. Elias sorriu, quase imperceptivelmente. O mestre dizia que o reino não vem com sinal visível. Não é uma espada, nem um exército. É como fermento na massa, trabalha em silêncio, até que tudo está transformado. Judas pegou um punhado de terra e deixou que escorresse entre seus dedos. Eu queria que fosse mais rápido. Eu também, concordou Elias. Mas a pressa é inimiga da colheita. A última lição.
Anos depois, quando a notícia da crucifixão chegou a Nazaré como um vento cortante, Judas não chorou. Não gritou. Sentou-se no mesmo banco de madeira onde estivera naquela noite distante, e ficou ali, imóvel, enquanto o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Elias o encontrou assim ao anoitecer. Você sabia que ele iria morrer? Acusou Judas, com uma calma que era mais terrível que a fúria. Todos vocês sabiam. Sabíamos que o caminho era perigoso, admitiu Elias. Mas não sabíamos como. Ninguém sabe, Judas. A fé não é um mapa. É uma semente que você enterra na escuridão e confia que algo vai nascer. Judas fechou os olhos. Eu o traí. Não com um beijo, não com prata. Traí-o todos os dias em que achei que a raiva era mais forte que a esperança. Elias sentou-se ao seu lado. Então agora você sabe o que é o arrependimento. E isso não é traição. É o primeiro passo de volta para casa. Silêncio. Só o canto dos grilos e o farfalhar das folhas. O que fazemos agora? Perguntou Judas, finalmente. Elias olhou para o céu, onde as primeiras estrelas começavam a brilhar. Vivemos. E esperamos. Como ele nos ensinou. E assim, enquanto a noite envolvia Nazaré como um manto, dois homens, um outrora cheio de fogo, outro sempre sereno, permaneceram ali, não mais como mestres e discípulos, nem como inimigos ou aliados, mas como irmãos que, após uma longa jornada, haviam finalmente encontrado o mesmo caminho. À noite em Nazaré. O vento soprava suave, carregando o cheiro de terra úmida e ervas silvestres. Judas fechou os olhos, sentindo o peso das palavras que havia pronunciado. Não eram apenas palavras, eram cicatrizes abertas, feridas que supuravam culpa. Por anos, ele carregara o fardo da traição como uma armadura, acreditando que a raiva o tornaria forte. Mas agora, ali, sob o mesmo céu que testemunhara a agonia de Gólgota, ele entendia, a raiva era apenas outra forma de medo. Medo de não ser digno. Medo de que, no fim, nem mesmo o perdão pudesse alcançá-lo. Elias não pressionou. Não havia sermões, nem reprovações. Ele simplesmente estava ali, como as estrelas que despontavam uma presença silenciosa, mas inegável. Depois de um longo tempo, Judas falou novamente, a voz rouca. Eu o vi depois. Na estrada para Damasco. Elias não se surpreendeu. Ele conhecia as histórias, os rumores que circulavam entre os que ainda acreditavam. Mas ouvir da boca de Judas era diferente. Ele não me disse nada, continuou Judas, os dedos se contraindo sobre os joelhos. Só me olhou. E eu não consegui suportar. Corri. Escondi-me nas sombras, como um cobarde. Você não é o primeiro a fugir, disse Elias, baixinho. Nem será o último. Mas eu sabia. Eu sabia o que estava fazendo quando o entreguei. Sabia que eles o matariam. O velho profeta suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. E você acha que os outros não sabiam? Pedro o negou 3 vezes. Todos o abandonaram no jardim. Até João, que diziam ser o mais amado, não estava ao pé da cruz quando ele mais precisava. Todos falhamos, Judas. Todos. Judas abanou a cabeça, como se tentasse afastar as palavras. Não é a mesma coisa. Não, concordou Elias. Não é. Porque a sua falha foi maior, e por isso o seu arrependimento também deve sê-lo. Mas não é menos redimível. Um silêncio pesado se instalou. Judas olhava para as próprias mãos, marcadas pelo tempo e pela culpa. Então, lentamente, ele ergueu os olhos para Elias. Você acha que ele ainda me quer? Elias não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão e tocou o ombro de Judas, como um pai faria com um filho perdido. Há uma história que poucos conhecem, começou, a voz ganhando um tom mais profundo, quase musical. Depois que tudo acabou, depois da ressurreição, quando ele apareceu aos discípulos à beira do lago, Pedro o viu de longe e pulou na água para nadar até ele. Mas antes disso, antes de Pedro sequer reconhecê-lo, ele já estava preparando o fogo, assando peixe. Esperando por eles. Judas engoliu em seco. Mesmo depois de Pedro ter negado? Mesmo depois, confirmou Elias.
Mesmo depois de todos o terem abandonado. Mesmo depois da cruz. Por quê? Elias sorriu, um sorriso triste, mas cheio de uma sabedoria antiga. Porque o amor não é uma recompensa, Judas. É um convite. E ele nunca retira o convite. Judas baixou a cabeça, os ombros tremendo levemente. Não eram lágrimas de desespero, mas algo mais profundo, algo que ele não sentia há muito tempo, alívio. Não um alívio que apagava a dor, mas um que a tornava suportável. E agora? Sussurrou, finalmente. O que faço agora? Elias olhou para o horizonte, onde as últimas luzes do poente se misturavam à escuridão crescente. Você vive. E quando a hora chegar, você escolhe. Todos os dias, você escolhe. Judas fechou os olhos, respirando fundo. Pela primeira vez em anos, não sentia o peso do passado como uma corrente. Sentia-o como uma ferida que, embora profunda, poderia cicatrizar. Eu não sei se consigo, admitiu. Ninguém sabe, disse Elias, levantando-se com um suspiro. Mas não é sobre ter certeza. É sobre confiar. Ele estendeu a mão para Judas, ajudando-o a se levantar. Os dois ficaram lado a lado, observando a noite que se aprofundava sobre Nazaré. Você vai ficar? Perguntou Judas, depois de um momento. Elias balançou a cabeça. Não. Minha jornada ainda não acabou. Mas a sua, ele fez uma pausa, olhando para Judas com uma expressão que era ao mesmo tempo severa e terna. A sua está apenas começando. Judas assentiu, sentindo algo novo brotar dentro de si, não esperança, ainda não, mas talvez a semente dela. Eu vou procurar os outros, disse, finalmente. Os que ainda acreditam. Elias sorriu. Eles vão precisar de você. E se eles não me quiserem? Então você espera. E mostra a eles que o arrependimento não é apenas dor, é mudança. Judas acenou com a cabeça, os lábios pressionados em uma linha firme. Ele não tinha respostas, nem certezas. Mas pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho. Elias colocou a mão no ombro dele uma última vez. Adeus, Judas. Até logo, profeta. E assim, sob o manto estrelado da noite, os dois homens se separaram, um rumo ao desconhecido, o outro de volta ao caminho que havia abandonado há tanto tempo. Judas caminhou devagar, sentindo o chão firme sob seus pés. Não havia mais pressa, nem fuga. Apenas o passo seguinte. E depois outro. E outro. E, algum dia, quem sabe, ele encontraria aquele que ainda o esperava. O caminho de volta. As primeiras semanas foram um deserto de silêncios. Judas percorreu vilarejos que outrora conhecera como as palmas de suas mãos, mas agora tudo lhe parecia estranho, como se o mundo tivesse continuado sem ele. As pessoas o reconheciam, algumas com desconfiança, outras com um misto de piedade e medo. Ele não as culpava. O nome de Judas Iscariotes já não era apenas o de um homem, mas o de uma sombra que se arrastava atrás dos passos de um traidor. Ele dormia onde podia, em estábulos abandonados, sob árvores frondosas, ou, quando a sorte lhe sorria, na casa de algum estranho que, por alguma razão, não o expulsava à primeira vista. Uma vez, uma mulher idosa, de mãos calejadas e olhos claros como água de poço, lhe ofereceu um pedaço de pão e um canto junto ao fogo. Não fez perguntas. Só disse, enquanto ele se aquecia: todo homem carrega uma cruz. Alguns a deixam cair no caminho. Judas não respondeu. Mas guardou as palavras. Foi em Jericó que ouviu os primeiros rumores. Um grupo de discípulos, não os 12, mas outros, aqueles que haviam seguido Jesus nas multidões, falava em voz baixa numa taverna às margens da estrada. Judas se sentou num canto, escondido entre as sombras, e escutou. Dizem que lhe apareceu a Pedro, sussurrava um homem de barba ruiva, os dedos trêmulos em torno de um cálice de vinho barato. Na praia. Enquanto pescavam. E a Maria Madalena, acrescentou uma mulher, a voz rouca. Ela ouviu no jardim, ao amanhecer. Judas fechou os olhos. Ressurreição. A palavra ecoava dentro dele como um sino quebrado. Ele não estava lá para vê-lo. Não merecia estar. Mas se era verdade. Naquela noite,
sonhou com o Jardim das Oliveiras. Não com a traição, não com o beijo, não com o peso das moedas em suas mãos. Sonhou com a última vez em que Jesus havia olhado para ele antes, quando ainda havia tempo. Quando ainda havia escolha. No sonho, Jesus não falava. Apenas estendia a mão, como fizera tantas vezes com os doentes, os perdidos, os que não tinham mais ninguém. Judas acordou com o rosto molhado. Passaram-se meses. O verão queimava a terra, e Judas seguiu para o norte, em direção à Galiléia. Lá, diziam, alguns dos discípulos haviam voltado. Não todos. Não os que haviam fugido. Mas os que permaneceram. Ele os encontrou à beira do lago, onde tudo começara. Pedro estava ali, remendando uma rede com dedos grossos e desajeitados. João, mais magro do que Judas lembrava, observava as águas com um olhar distante. Tiago, filho de Zebedeu, conversava com um jovem que Judas não reconheceu. E havia outros homens e mulheres que ele nunca vira antes, mas que usavam no rosto a mesma expressão, uma mistura de luto e esperança. Judas ficou parado à distância, o coração batendo tão forte que temeu que eles ouvissem. O que eu digo? O que eu faço? Foi Pedro quem o viu primeiro. Por um longo momento, os dois apenas se encaram. O rosto de Pedro era uma máscara de pedra. Judas viu os nós dos dedos dele esbranquiçarem ao redor da rede. Viu a memória daquela noite do fogo, da espada, da negação passar como uma lâmina entre eles. Então, lentamente, Pedro se levantou. Judas não recuou. Não havia para onde ir. Você não tem o direito de estar aqui, disse Pedro, a voz baixa, trêmula. Não de raiva, mas de algo pior, de uma dor que ainda não havia cicatrizado. Eu sei, respondeu Judas. João se aproximou, os olhos estreitos. Tiago cruzou os braços, o maxilar tenso. O que você quer? Perguntou João. Judas engoliu em seco. Não sei se posso pedir perdão. Mas posso tentar ser diferente. Silêncio. Foi uma das mulheres, uma chamada Salomé, prima de Maria, quem finalmente falou. Ele já perdoou você. Judas virou-se para ela, confuso. Quem? Jesus, disse Salomé, simples. Ele perdoou todos nós. Pedro soltou a rede. Seus ombros caíram, como se carregasse um fardo há muito tempo. Não é tão simples, murmurou. Não para mim. Não para você. Não, concordou Judas. Não é. Mas ele não se moveu. E eles não o expulsaram. As semanas que se seguiram foram um aprendizado de humildade. Judas não era mais um discípulo. Não era mais nada. Ele lavava os pés dos outros antes das refeições. Consertava redes rasgadas. Carregava a água do poço. E, à noite, quando os demais se reuniam para compartilhar histórias de Jesus, coisas que ele dissera, milagres que realizara, Judas ouvia em silêncio, como um estranho que tenta aprender uma língua esquecida. Pedro evitava olhá-lo nos olhos por um longo tempo. João era gentil, mas distante. Tiago, por vezes, o observava com uma expressão que Judas não conseguia decifrar: raiva? Desconfiança? Talvez apenas cansaço. Até que, uma tarde, enquanto consertava um barco velho na praia, Pedro se sentou ao seu lado sem dizer nada. Por um tempo, trabalharam em silêncio, o som das ondas e o rangido da madeira preenchendo o espaço entre eles. Eu o neguei, disse Pedro, finalmente. Não era uma acusação. Era uma confissão. 3 vezes. E ele me perdoou. Judas parou, as mãos imóveis sobre a madeira. Eu o traí, respondeu, a voz rouca. Por prata. Sim, concordou Pedro. Você fez. E então, pela primeira vez desde que Judas chegará, Pedro olhou para ele. Não com ódio. Não com piedade. Com algo que se parecia muito com compreensão. Mas aqui está você, disse Pedro. E isso tem que significar alguma coisa. O dia em que Jesus apareceu novamente foi um dia como qualquer outro, quente, com o cheiro de peixe e sal no ar. Judas estava na praia, ajudando a puxar uma rede cheia, quando ouviu o murmúrio se espalhar entre os discípulos. Ele se virou e o viu.
Jesus estava parado à beira da água, as vestes brancas esvoaçando levemente com a brisa. Seu rosto não mostrava julgamento, nem triunfo. Apenas uma quietude profunda, como a de um homem que já conhecia o fim de todas as histórias. Os outros correram para ele. Pedro, João, Tiago, todos se aglomeraram ao seu redor, rindo, chorando, falando ao mesmo tempo. Só Judas ficou onde estava, os pés presos na areia como raízes. Jesus olhou para ele. Não houve palavras. Não houve gestos grandiosos. Apenas aquele olhar, o mesmo que, anos antes, havia visto não o que Judas era, mas o que ele poderia ser. E então Jesus estendeu a mão. Judas caiu de joelhos. Não por vergonha. Não por medo. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ele estava em casa.